Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, dando aí início ao estudo de direitos reais, o direito das coisas. E antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Esse momento crítico que a gente está vivenciando aí, né, um momento de incertezas, é um momento difícil, tá sendo difícil para todo mundo, tenho certeza disso, mas eu quero dizer, né, que a gente tem que estar aí unidos, estar firmes e fortes aí, caminhando juntos, para se Deus quiser logo a gente, né, passar por esse obstáculo e poder seguir a nossa vida normalmente. Mas aí eu gostaria então de aproveitar esse momento para estar mais perto de vocês, não fisicamente, né, que a gente tem que evitar, mas estar mais perto de vocês, saber mais de vocês. Então gostaria que vocês deixassem aqui no comentário como vocês estão enfrentando essa quarentena, o que estão fazendo, estão ficando dentro de casa, muita Netflix, muito livro, botando leituras em dia, como que tá isso aí? E gostaria de saber também, né, como estão os estudos de vocês, se estão estudando online. Na minha instituição eles colocaram o ensino EAD, né, para que a gente não perca o semestre e possa continuar os nossos estudos, né, porque, pô, tem muita gente igual, é o meu último ano, tem gente ali que é o último semestre, então assim, né, com essa preocupação de que a gente possa continuar os nossos estudos e que isso não atrapalhe. Então eu gostaria de saber de vocês, eu tô meio sumida, eu sei, bastante tempo, que eu tava focada nos estudos OAB, e até dizer pra vocês que eu passei na primeira fase, né, eu e minha namorada, do 31º exame, e agora a gente tá, enfim, estudando pra segunda fase, que infelizmente foi adiada pra final de maio, né, ou felizmente também, né, Deus sabe de todas as coisas, mas a gente tá aí firme estudando aí pra próxima fase, né. Então eu gostaria de saber de vocês, fizeram, não fizeram, estão estudando pro próximo exame, como que tá aí? Vamos lá, né, gente? Vamos dar início, então, aos nossos estudos de direitos reais. O que são os direitos reais? Qual é o conceito de direitos reais? Deixa eu tirar esse blazer que tá bem calor aqui. Gente, os direitos reais é um conjunto de princípios e regras que vai reger, que vai regulamentar a relação ou situação jurídica existente entre uma pessoa e uma coisa. Por que eu digo relação jurídica ou situação jurídica? Porque isso vai de doutrina para doutrina. Eu vi um doutrinador, salvo engano é o Pablo Stolz, eu tenho quase certeza disso, que o Pablo Stolz, ele diz que a terminologia correta neste caso não seria relação jurídica, mas sim situação jurídica. Por quê? Porque a relação jurídica é o que a gente usa lá em direitos obrigacionais, quando eu tenho de um lado uma pessoa, sujeito ativo, de outro lado outra pessoa, sujeito passivo. Aqui nos direitos reais não. Aqui nos direitos reais o que eu tenho é de um lado uma pessoa e de outro lado uma coisa, um objeto. Então o termo correto, segundo Pablo Stolz, seria aí situação jurídica, tá? Porque eu tenho uma situação jurídica no sentido de ter um vínculo existente entre uma pessoa e uma coisa. Beleza, o que é essa coisa, Letícia? Coisa é a mesma coisa que bem? Então vamos lá, digamos que coisa seria uma espécie de bem. Vamos imaginar que nós temos um círculo grande e dentro desse círculo grande nós temos um círculo pequeno. O círculo grande nós vamos denominar de bens e o círculo pequeno nós vamos chamar de coisas. Então as coisas são bens, mas bens suscetíveis de apropriação. Então todos os bens que eu posso apropriar, que eu posso dispor, que eu posso passar pra frente, que eu posso vender, que eu posso doar, enfim, são chamados de coisas. Então nesse sentido, uma cadeira seria uma coisa, uma casa, um apartamento, livros, né? São coisas, porque são bens que eu posso apropriar, que são suscetíveis de apropriação, de disposição. Agora, nesse sentido, o corpo humano seria um bem? Seria uma coisa? Obviamente que não. O corpo humano é um bem, mas não pode ser uma coisa, porque eu não posso dispor do corpo humano, eu não posso vender, eu não posso apropriar-me de um corpo humano. Só que olha só, beleza, o corpo humano não é suscetível de apropriação, não pode ser chamado de coisa. Mas e as partes que podem ser destacadas do corpo humano? Por exemplo, um órgão, um tecido para fim de doação, que a gente não pode vender no nosso ordenamento jurídico, não tem, né, mercantilização de órgãos humanos, mas enfim, eu posso doar, por exemplo, aí um tecido, né, um rim, enfim, para uma pessoa que esteja precisando de uma transfusão. Nesse sentido, seria uma coisa? Sim. Se, por exemplo, eu disponho aí, né, retiro o tecido, né, do meu corpo para doar para uma pessoa que está fazendo um tratamento. A partir do momento que esse tecido se destacou do meu corpo, ele pode ser coisificado, ele pode ser chamado de coisa. Mas a partir do momento que esse tecido vai pra mão do médico pra fazer lá a cirurgia e passa a integrar o corpo da outra pessoa, não é mais coisa. Então as partes humanas que são, ou partes ou coisas, enfim, que integram o corpo humano, deixa de ser coisa. Então, por exemplo, uma prótese. Uma prótese de silicone é uma coisa, é coisificado, eu posso expor, posso apropriar. Tá ali pra venda, inclusive, né? Enfim. Mas a partir do momento que aquela prótese
passou a integrar parte de mim, passou a integrar o meu corpo humano, aí deixa de ser coisa e, né, passa a ser só um bem, mas não é mais coisificado, tá bem? Então, a partir do momento que integrou o corpo humano, deixa de ser coisa. Agora, tem aquelas partes do corpo que elas se renovam. Eu posso tacar e elas podem renovar. Por exemplo, o cabelo. Se eu cortar meu cabelo aqui agora, daqui a alguns meses ele vai crescer de novo. E a gente sabe que a gente pode doar, a gente pode vender, fazer o que quiser com o nosso cabelo. Posso fazer uma outra peruca, enfim. Então o cabelo, né, a partir do momento que ele é destacado, ele pode ser assim coisificado, ele pode ser assim chamado de coisa, tá bem? Agora o cadáver, gente, o cadáver ele pode ser coisificado? Depende. Se for um cadáver não reclamado, aqueles cadáveres, né, que o corpo humano que é destinado para pesquisas, para fins de ensino, ciência, enfim, aí sim pode ser coisificado, tá bem? Só neste sentido. Queria estabelecer com vocês algumas distinções aí entre os direitos reais e os direitos obrigacionais, e os direitos pessoais. Gente, os direitos reais, primeira coisa, eles são taxativos, no sentido de que tem um rol taxativo para eles, que é o rol do artigo 1225 do Código Civil. Os direitos obrigacionais não. Os direitos obrigacionais não são taxativos, não tem rol taxativo. Direitos obrigacionais, obrigações podem ser a todo momento criadas, a gente sabe disso. Contratos, nossa, quantos contratos surgem aí, não, sem o Código Civil conseguir prever eles, né? Já os direitos reais, como eu disse, a gente tem um rol, que é o rol do artigo 1225 do Código Civil, tá lá assim. São direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a antícrise, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de uso real, a concessão de direito real de uso e a laje. Então são 3 incisos aí que traz pra gente um rol taxativo de direitos reais. Outra coisa, outra diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais, que os direitos reais eles são erga omnes, oponíveis erga omnes. O que significa isso? Todos devem respeito, todos devem respeitar, todo mundo, sem distinção, devem respeitar os direitos reais. Já nos direitos obrigacionais a gente tem um efeito mais interpartes, né? Porque tem uma publicidade mais restrita os direitos obrigacionais. Os direitos obrigacionais também, como eu disse, tem um rol exemplificativo, os reais têm um rol taxativo. Os direitos reais têm um caráter perpétuo, já os direitos obrigacionais têm um caráter transitório. Gente, a gente tá cansado de saber que os direitos obrigacionais, tem vídeos aqui no canal, inclusive, sobre isso, né, falando de direitos das obrigações. Os direitos obrigacionais, as obrigações, elas são criadas com a finalidade de serem extintas, com o objetivo de serem extintas. Eu crio uma obrigação para ser cumprida, cumpriu, acabou. Então tem um caráter transitório. Se eu realizo um contrato de compra e venda, né, uma obrigação, eu tenho a obrigação de te dar o bem e você de me dar o dinheiro. A gente nasce essa obrigação com esse intuito, ela ser extinta, então é transitório. E a gente tem também, por consequência, já, né, que tem essa finalidade de extinguir a obrigação, né, de implementar a obrigação, tem por consequência os direitos obrigacionais uma colaboração recíproca entre as partes. Ter sujeito ativo e sujeito passivo trabalhando juntos para que a obrigação seja extinta. Nos direitos reais, até por ser uma relação estabelecida entre pessoa e coisa, a gente não tem essa colaboração como tem nos direitos obrigacionais, tá bem? Bom, vamos falar agora das características dos direitos reais. Gente, antes de falar das características dos direitos reais, eu queria comentar uma coisa com vocês, que até eu coloquei tudo isso no meu mapa mental, até aproveitar para fazer um parênteses aqui, quem quiser, eu estou agora fazendo mapas mentais bem completos, tá? E disponibilizo por PDF, tá? Quem quiser, entre em contato que eu dou todas as informações. E aí eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail pra vocês entrarem em contato. Enfim, mas vamos voltar aqui. E aí eu lembrei de uma coisa aqui, porque eu esqueci de falar com vocês, que devem ficar aí pensando, mas peraí, tem livro que fala direito das coisas, tem livro que denomina direitos reais, você falou direitos reais e direito das coisas, como assim? Tá confuso. Então, o que acontece, gente? Nós temos aí teorias sobre isso, tá bem? Tem doutrina que tem, né, uma parte da doutrina que vai dizer que direitos reais seria uma denominação mais restrita, porque seriam direitos reais só aquilo que está ali no rol do artigo 1225 do Código Civil. Já aquela parte da doutrina que coloca como direito das coisas, já seria o quê? Uma coisa mais ampla, porque englobaria tudo, tá? Então tem essa divergênciazinha aí, tá? A gente usa como sinônimos, tá?
igual eu falei, tem essa divisão da doutrina que dizem que é coisas diferentes, mas a gente atualmente usa como sinônimos, tá? Então você pode ver doutrinas como direito às coisas, outros direitos reais, usam como sinônimos. Assim como tem doutrinadores, salvo engano, acho que o Pablo Sousa faz isso, que quando ele quer falar de mais restrito, ele usa direitos reais, quando ele quer mais amplo, ele usa direito das coisas. Enfim, isso é uma questão, eu trouxe mais uma questão de curiosidade mesmo, eu trato isso no mapa mental com um pouco mais de detalhes, mas enfim. Mas atualmente a gente usa como sinônimo, por isso vocês vão ver que às vezes eu falo direitos reais, direito das coisas, pra vocês entenderem que são sinônimos, tá bem? Bom, voltando aqui então, falar um pouquinho das características dos direitos reais. Primeira característica, tipicidade ou legalidade. Bom, isso aí eu já até falei um pouco. O que é isso? Tipicidade ou legalidade. Nós temos aí um rol taxativo que traz os direitos reais. Artigo 1225 do Código Civil. O que é direitos reais? Tá lá no rol do artigo, né, nos 13 incisos do artigo 1225. Ok? Próxima característica, taxatividade ou reserva legal. É no sentido de que só podem ter direitos reais criados por lei. As partes, as pessoas não podem criar direitos reais. Como eu falei pra vocês, o direito das obrigações, a gente pode estar sempre criando novas obrigações, como sempre criamos novas obrigações, novos contratos. Nos direitos reais, não. Só a lei pode criar direitos reais. A gente pode sair por aí criando novos direitos reais. Só é direito real o que a lei disser que é, ok? Terceira característica, publicidade. Gente, a publicidade é muito importante nos direitos reais, porque é dela que vai derivar outras características. Por exemplo, eu já adiantei pra vocês a questão do oponível erga omnes. O caráter erga omnes, a eficácia erga omnes dos direitos reais decorre da publicidade. Como assim? O que eu falei pra vocês? O que é erga omnes? Todos devem respeitar. Beleza, mas peraí, como que todos vão respeitar os meus direitos reais se eles não souberem que eles são meus, se eles não for dada publicidade dos direitos reais, entenderam? Então a publicidade é uma característica marcante e importante nos direitos reais nesse sentido. Não tem como eu falar em eficácia erga omnes sem falar em publicidade, por exemplo, tá? E beleza, mas como que vai se dar a publicidade dos direitos reais? Depende. Se eu estiver falando dos direitos reais de bens móveis, a publicidade se dará pela entrega, pela simples tradição. Se eu estiver falando de bens imóveis, aí a publicidade vai se dar por meio do registro. Então, por exemplo, comprei uma casa, registro lá no cartório competente, né, cartório de registro de imóveis, você tá dando publicidade, porque esse registro ele é público, qualquer um pode ter acesso, tá? Então, a publicidade de bens imóveis se dá com o registro e a de bens imóveis com a tradição, com a entrega do bem. Bom, a próxima característica, a quarta característica, é a eficácia erga omnes, que eu nem vou estender, né, que eu já falei bastante dela, nesse sentido de que todos têm que respeitar. É claro, gente, que os direitos reais eles não são absolutos. Eles são limitados pelos princípios da boa-fé objetiva e pelo princípio da função social. O princípio da boa-fé objetiva estão cansados de ver desde lá do primeiro período da faculdade de Direito que a gente vem falando de boa-fé objetiva. Gente, a boa-fé objetiva, ela não é um princípio específico e próprio dos direitos reais. Na verdade, podemos dizer que a boa-fé objetiva ela não é um princípio específico nem mesmo do direito civil. Ela é um princípio da teoria geral do direito, né? Porque está aí abarcado em todos os ramos do direito. Agora, quanto à função social, ela é um princípio também que vai limitar o exercício do direito real. Fica claro e fácil a gente pensar nisso quando a gente pensa no uso capião, né? O uso capião, a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Nos próximos vídeos, que o uso capião é um dos efeitos do direito de posse e também é um dos meios, dos modos de aquisição de propriedade. Isso a gente vai ver lá bem mais pra frente, que é um dos meios de aquisição da propriedade também. Mas o que consiste o uso capião? É quando eu dou finalidade social a um bem, uma coisa que não tinha finalidade social. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, eu fui embora, deixei o terreno às moscas lá, juntando água, mosquito da dengue, nunca quis saber de nada daquele terreno. Aí chega uma família, ingressa naquele terreno, começa a construir uma casa, uma lojinha, ou seja, dá uma função social àquele terreno que até então não tinha função social nenhuma. Nesse caso, eu vou dar o direito a eles e afastar o meu exercício do direito real, porque eu descumpri com função social. É claro que tem vários requisitos, a gente vai ver isso quando tratar do uso capião, a gente vai ver também que eu teria, no caso, direito à indenização, enfim, mas isso não cabe aqui agora. Só pra gente entender que a função social é um princípio que vai limitar o exercício do nosso direito de ação, do nosso direito real. Então, os direitos reais, eles não são absolutos, são limitados pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo princípio aí da função social.
tá bem? Bom, a próxima quinta característica aí dos direitos reais é inerência ou aderência, no sentido de que o direito real acompanha a modificação da coisa, acompanha as modificações da coisa, as mudanças da coisa. Por exemplo, acompanha a modificação, a mudança de dono, né? Então, se eu tenho um bem, uma coisa, eu vendo essa coisa pro João, o João, que agora é novo dono dessa coisa, ele vai ter também o direito real sobre essa coisa. Então, o direito real adere à coisa, acompanha as modificações da coisa, mudança da coisa. A próxima, sexta e última característica é a sequela. Gente, o que é sequela? Sequela significa dizer que eu posso ir atrás da minha coisa, aonde quer que ela esteja, com quem ela esteja. Então não importa se esse notebook, esse computador é meu, eu posso ir atrás dele, seja com quem ele estiver, aonde ele estiver. Isto é sequela. A característica de sequela significa isso, que eu posso ir, o detentor dos direitos reais pode ir atrás da coisa, aonde quer que ela esteja, com quem quer que ela esteja, tá bem? É isso, gente. Eu vou parar por aqui o vídeo pra não ficar muito longo. No próximo vídeo a gente entra aí nos princípios e vai a fundo aí, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo como vocês estão passando essa quarentena, quais estão sendo as maiores dificuldades de vocês, principalmente ao ensino à distância, o que vocês querem, que vocês estão precisando, tá? Vamos aí nos ajudar e colaborar juntos pra gente passar logo por esse obstáculo, né, que a gente encontrou aí, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.